Antes de mais nada, quem chegou aqui por indicação do Lucas Bittencourt, saibam que são todos bem-vindos, mas isso daqui é mais um controle pessoal do que um canal sério, então não me levem a sério. Eu faço para ter um controle, assim, para brincar e por ser, como é que eu posso dizer, terapêutico. E é isso. Um pouco atrasado, mas esse começo de ano tem sido um pouco corrido, né? Eu aproveitei que estava de férias, passei um tempo com meus amigos, com um amigo em especial, fomos até acampar, voltei agora, aí foi eu chegar na cidade, ir lá nos meus pais estavam com Covid e o resto da história já é fácil de adivinhar. Então, inclusive uma coisa, essa é a segunda vez que eu pego Covid, né? Uma coisa que eu nunca vi ninguém falando é que o sono é um dos sintomas do Covid. Porque tanto da outra vez que eu peguei quanto dessa, eu mal consigo ficar umas 3, 4 horas acordado. Eu tenho que tirar uns 6, 7 cochilos por dia. Ainda bem que eu estou de férias, então, né? É tranquilo. Eu vou dormir 8 horas da noite, acordo 10 horas da manhã, antes de meio-dia eu tenho que dormir de novo. Mas, enfim, vou aproveitar agora que eu acordei a tempo suficiente para não estar mais com a cara tão inchada, mas não há tempo suficiente para estar caindo de sono novamente. Então, vou mostrar a minha tradicional lista de melhores do ano, né? Que são as 10 melhores os 10 melhores e as 5 decepções. E assim, poderia fazer algumas menções honrosas, mas daí ficaria meio grande. E eu nem separei as menções honrosas aqui, então não vou falar de nenhuma, para não ser injusto com as demais. Ah, não estão ranqueados, né? Estão por ordem de leitura, como eu sempre faço. Começando com O Dia em que Selma Sonhou com um Okapi. Eu disse que esse livro não entraria nos 10 melhores do ano, mas depois eu pensei melhor e decidi colocá-lo, sim. Do que trata a história, né? Tem a Selma, que é uma senhora que mora nesse vilarejo ali, e ela sonha ali, eventualmente ela sonha com o Okapi, que é esse bicho aqui. Tem a parte de trás dele, a cabeça aqui. Que ele é um bicho esquisitinho, assim, mas é um bicho que eu já... Não é uma novidade pra mim a existência desse animal. Eu sei que muita gente não conhece, porque ele é um animal meio raro, assim, mas enfim. Ela sonha com esse bicho, né? Um sonho qualquer onde esse bicho aparece e dentro de 24 horas alguém nessa vila morre. Então, começa o livro, acho que é a terceira vez que ela sonha com esse bicho e ela avisa todo mundo. Só que ela fala, tipo, vivam suas vidas, né? Não vão ficar todo abilolado pensando, né? Tipo, meu Deus, vamos morrer, quem que vai morrer e não sei o quê. Mas eles acabam ficando, obviamente, né? Tem gente que prepara tudo, assim, prepara a vida pra deixar tudo encaminhado pra família e tal, se for eles que vão morrer, porque eles não sabem quem que vai morrer, sabem que alguém vai morrer. E apesar de se tratar de um livro assim da morte iminente, ou talvez não, ele vai tratar muito sobre a superstição, né? Porque a mulher sonhou, então alguém vai morrer. Vai tratar muito sobre a superstição, vai tratar sobre a falta de superstição também, a falta de crença. Vai tratar sobre a família, vai tratar sobre a vida no geral. É um livro bem fofinho, assim, sabe? Apesar de tratar dessa questão de morte e tudo, ele é um livro que me deu um quentinho, assim. São personagens que eu gostei de acompanhar, personagens que eu carrego comigo até hoje. Eu não lembro o nome de todos eles, né? Mas aqui tem, tipo, a nossa protagonista. Tem um monge de esquerda, que ele é meio comunista. Como que é o nome? Elizabeth, Mário, Frederic, Palme, pai, oculista, mãe, tia Marilis. A Marilis é legal. A Marilis é uma... Acho que é ela, né? Que é uma personagem que ela tem uma cura pra tudo, assim, essas curas por ervas e coisas assim, mas não são, né, curas por ervas, porque daí faria sentido fazer chá e coisa. Mas não, tipo, se você quer receber uma visita, você tem que deixar a vassoura
de cabeça para baixo atrás da porta, enfim, esse tipo de coisa. Ela é cheia das repercussões. É até engraçado. E a protagonista, eu não lembro o nome da protagonista. Luiz. Luiz. Acho que é ela, né? Depois daqueles sonhos de Luiz. Acho que é. Ah, gostei pra caramba. Super recomendo. É um livro que é bem, assim, desconhecido, né? Ele saiu pela Tag Inéditos, essa edição da Tag Inéditos. E eu não sei se a Planeta... Eu não encontrei outra edição lançada pela Planeta mesmo, né? Que ele foi lançado em parceria com a Planeta. Se eu encontrar, eu vou deixar aqui a capa. Mas é um livro que vale muito a pena ir atrás, porque ele é um livro que vai tratar sobre muitos assuntos de uma maneira bem leve, bem interessante, bem... Sei lá, é um livro queridinho, assim. Claro que tem coisas que eu não concordo com ele. Muitas coisas, inclusive. Mas é um livro que eu gostei bastante da experiência de ter lido ele. Depois tem O Grande Divórcio, do C.S. Lewis, que é outra ficção do Lewis, né? Não temos muitas ficções do Lewis, né? Temos a Crônicas de Nárnia, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, a Trilogia Cósmica, Até que Tenhamos Rostos, Cartas a Malcolm, talvez, possa ser considerado, mas... Ai, as dores do Covid, calma aí. Ah, mas, no geral, ele tem mais livros de ensaios, de palestras, enfim, do que de ficção. E esse daqui é um dos meus favoritos. Tem vídeo aqui, então, né, procurem aí, não vou ficar me alongando demais nele. Depois, um dos meus 30 antes dos 30, que foi o 1Q84 do Murakami. Também tem todo um diário de leitura, entre aspas, aqui. Gostei demais disso daqui. Talvez, não sei dizer. Está no meu top 3 do Murakami com certeza absoluta. E talvez esteja no topo. Talvez, não tenho certeza. Como eu já tenho o vídeo aqui de eu falando sobre ele, então não vou me alongar nele também. Depois temos o 19 Minutos, que por boa parte do ano eu falei que era o melhor do ano, mas talvez não seja, né? Talvez não é, porque tem um outro que superou. Gosto bastante da Jodi Picoult, nunca li um livro que... Mentira, li um livro que eu não gostei dela. Mas gosto bastante dela, da forma que ela escreve, da forma que ela dá voz aos personagens, assim que você consegue diferenciar os personagens. E aqui é uma história que ele me remeteu bastante ao livro Fúria, do Stephen King, que eu li esse ano também. Mas aqui a autora ela soube se aprofundar melhor, tanto nas questões que levaram um dos protagonistas, né, porque tem vários protagonistas nesse livro, a fazer o que ele fez, que é o mesmo que o cara do... mais ou menos o mesmo que o cara do Fúria fez, e também como isso repercute na família, nos amigos, nas pessoas em volta. Isso daqui, gente do céu, é fenomenal. Virou um dos meus livros favoritos. Super recomendo para todo mundo. É um livro bastante pesado, que vai tratar sobre as questões de maternidade, sobre julgamento, enfim, tudo bastante dramático, como todos os livros da autora. Mas esse daqui, ele, se não é o melhor, tá ali brigando pela posição de primeiro lugar. Maravilhoso. Essa capa não faz muito sentido com a história, quer dizer, forçando um pouquinho até faz, mas não é a melhor capa que esse livro poderia ter. Adorei, adorei. Depois dele, eu li o Ardil 22, do Joseph Heller, que é todo coloridinho aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Eu tô testando a câmera frontal do celular dessa vez pra ver se ela para com o negócio do foco. Mas enfim, vamos ver. Aqui, um romance bem humorado sobre a neurose da guerra. E é exatamente isso. É um livro super bem humorado, extremamente divertido até quase o final. Você tem cada situação absurda aqui, você rola dando risada, e depois, conforme o livro vai indo,
você vai vendo que talvez você não devesse estar rindo tanto dessas situações, porque são situações bem prováveis e provavelmente realmente aconteceram. Mas é um livro que ele vai criticar bastante. Uh, ele vai criticar um pouquinho o patriotismo, ele vai criticar a, como é que é, a burocracia. Enfim, fenomenal. E o Sarian é um dos melhores personagens que eu já conheci. Aí depois. O 10 livros que estragaram o mundo e outros 5 que não ajudaram em nada, do Benjamin Wicker. Esse livro aqui é da Vide Editorial, nunca tinha ouvido falar dessa editora. Só soube da existência desse livro porque eu vi que o Rafael recebeu lá no Livros de Teologia. E fui de atrás, li ele em e-book, né? Daí agora consegui essa edição. E ele é um livro que vai tratar sobre os piores livros já escritos na história. Livros assim, de autores com ideologias complicadas, assim, sabe? Que se deixarem, eles destroem o mundo, basicamente. Fenomenal isso aqui. Adorei. Já arrumei outro livro dele, que tá aqui, não sei se tá dando, tá dando pra ver aqui, que é os 10 livros que todo conservador deve ler. Pretendo ler ele esse ano. Mas eu fui fazer a minha meta no Scoob, né? Com os 12 livros do Harlan Coben pro meu projeto de lendo em ordem cronológica, com os que restam dos meus 30 antes dos 30 e com os 6 livros que as meninas me indicaram, e deu um total de 43 livros. Então eu terei muito pouco espaço para outros livros aí durante o ano. Ainda mais com 2 clubes de leitura, e, enfim. Aí chegou então o melhor livro do ano, que é O Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz Zafón, que é o segundo volume do Cemitério dos Livros Esquecidos, mas cronologicamente ele se passa antes do primeiro. Mas eu acho que é interessante ler ele depois de ler o primeiro. Enfim, fenomenal. Melhor coisa que eu li esse ano, disparado, incrível, maravilhoso. Não tenho palavras para descrever quão incrível é isso daqui. Perfeito, sem defeitos. Não quero falar nada sobre a história para não estragar nem um pouco a experiência de quem for ler, mas adorei o David, enfim. Um dos meus personagens favoritos, apesar de todos os pesares. O final disso daqui explode a cabeça. Eu tive que ler e reler para entender o que estava acontecendo, e na hora que caiu a ficha eu falei: Meu Deus! Maravilhoso, fenomenal, incrível. E ele terá mais peso se você, como eu disse, se você leu a Sombra do Vento antes. Então leia a Sombra do Vento e depois leia essa coisa maravilhosa aqui. O antepenúltimo, acho que é, né? Não sei se não me perdi nas contas aqui. 3, 6, não, tá certo. Antepenúltimo foi o meu Machado de Assis do ano. O único Machado que eu li esse ano, que foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi um livro do Clube do Livro aqui da cidade, e é um livro fenomenal, divertidíssimo, cheio de cutucadas, assim, pra sociedade e tudo. Adorei isso aqui, não esperava. Do Machado eu só tinha lido Dom Casmurro, tinha gostado bastante também. Mas assim, pretendia ler outras coisas, mas não tinha pego ainda. Peguei isso aqui, adorei, discutimos muito sobre isso, dividimos em 3 encontros esse livro aqui, que nem é um livro tão grande, mas é fenomenal. Gostei pra caramba. Tô com um Quincas Borba ali que eu quero encaixar ele esse ano, não sei como, né, com a minha lista de metas tão grande. Não poderia deixar de fora também A Estrada, do Cormac McCarthy, um dos melhores livros que eu li na minha vida. E é estranho porque eu já tinha assistido o filme disso daqui muito tempo atrás, não tinha gostado. E era uma das coisas que me repelia para ler o livro, porque o filme eu achava meio paradão, meio sem graças, nada acontecia, enfim. E o que é engraçado porque o filme é bem fiel ao livro, né? Eu acho que eu não olhei pra câmera hora nenhuma nesse vídeo, mas enfim. É um filme bem fiel ao livro. Só que como eu tô encantado
pelo Cormac McCarthy, eu resolvi comprar o livro e ler. E é fenomenal. É fenomenal. Como eu disse, é bem. A história em si é bem fiel, é bem parecida. Até as falas e tudo é bem similar o livro do filme. Ou o filme do livro, enfim. Mas a experiência é completamente diferente. Tanto que a hora que eu terminei o livro, eu fui reassistir ao filme e continuei não achando o filme grande coisa. Mas o livro é fenomenal, estupendo, maravilhoso. É uma história pós-apocalíptica de um pai e um filho tentando sobreviver num mundo devastado ali. Tudo leva a crer que é pós uma guerra nuclear, alguma coisa assim. E é incrível a relação do pai e do filho, uh, toda a forma de eles verem a vida e de verem um ao outro e as outras pessoas também nesse novo mundo, a forma, a luta deles para sobreviver, para seguir em frente e tudo, é incrível, maravilhoso isso aqui. E o último, que foi a minha última leitura do ano, né? Por isso que eu não gosto de fazer esse vídeo ainda em dezembro, foi A Casa do Penhasco, da Agatha Christie. Incrível. Incrível. Talvez o melhor que eu já li da Agatha? Não, não, não. Eu gosto bastante de Convite para um Homicídio e Não Sobrou Nenhum. E da Mansão Hollow também. Inclusive a Mansão Hollow, se não me engano, ficou um dos melhores do ano passado, né? Entre esse aqui e a Mansão Hollow, acho que esse é melhor. Sinceramente, acho que eu gostei mais desses aqui. Incrível. É a história de uma moça ali super pra frente, né? É falado que ela é super pra frente do seu tempo. Porque ela é uma mulher, assim, estamos falando ali do século XX, né? Começo do século XX. E é uma moça super pra frente do seu tempo, porque ela é uma mulher que vive sozinha, ela é independente, assim, ela tem a casa do penhasco ali, ela faz as festas, ela é bem festeira e tudo. E só que essa mulher está sofrendo atentados, aparentemente. Então, o Poirot, que no começo do livro fala que ele está aposentado, ele foi até chamado para ajudar a polícia num caso e ele não quis ir, ele resolve pegar o caso, né, dessa mulher para saber, dessa moça, para tentar salvá-la, né. Se ele vai conseguir ou não, você vai precisar ler para descobrir, porque eu não vou falar. Mas é fenomenal isso aqui. E agora a parte azeda da lista, né? A parte azeda do vídeo, que é as 5 decepções. Eu separei, assim, os livros que eu tinha alguma expectativa e me decepcionaram, né? Porque tenho outros livros que, assim, foram ruins, tipo Cães Velhos em Pedra Fria, foi provavelmente o segundo pior livro do ano, mas eu não tinha expectativa nenhuma para ele, né? E ele já foi apagado da minha mente, então não teria como eu falar por que ele é ruim, porque eu já nem lembro da história mais, né? Apaguei da minha mente como se nunca tivesse lido. Então, o primeiro também está em ordem de leitura, é o Fúria do Stephen King, né? Eu disse que o 19 minutos tinha relação ali, né? Porque tanto no 19 minutos quanto esse, a gente tem um atentado na escola, né? Um guri atirando no pessoal dentro da escola. Mas o Fúria, ele... Primeiro, ele parece meio despropositado, assim, o protagonista. Ele tem o propósito dele, é falado qual é o... Por que ele tá fazendo tudo isso, mas é uma coisa, assim, meio forçada, eu achei, né? E daí tudo que acontece enquanto ele mantém a sala de refém também é meio selvagem demais pro meu gosto, assim, não as ações dele, mas as ações dos outros. Me lembrou um pouco também o Senhor das Moscas, as atitudes das crianças ali. E isso é um ponto, eu diria positivo, mas é porque ele não me convenceu, sabe? Não me convenceu. Eu achei o livro raso, achei o livro assim sem propósito e, né? Parece um livro feito só pra chocar mesmo, né? Nada muito plausível. Depois eu coloquei aqui, poderia ter colocado outros, mas eu coloquei uma nota sobre a pandemia do Yuval Noah Harari, porque primeiro não é um livro dele, né? Já vamos deixar isso claro. É a primeira vez que eu leio alguma coisa dele, mas o que acontece aqui é que eles pegaram. O autor deu algumas entrevistas
falando sobre a pandemia e tal, e tem até algumas ideias interessantes que dá pra gente tirar dali. Mas o problema é que eles pegaram as respostas que ele deu nessas entrevistas e colocaram como um texto corrido para formar o livro. E depois, para dar volume ao livro, eles pegaram e colocaram as entrevistas no final. Então é um texto curto, que são recortes ali das respostas dele, colocadas sequencialmente, digamos assim, e depois como realmente foi a entrevista. Achei meio qualquer coisa, como eu disse, tem coisas que dá pra tirar dali, mas eu achei a forma do livro, assim, comercial demais, sabe? Foi feito só pra lucrar em cima do nome do autor. Depois disso, eu coloquei aqui o Play Dead, que é o primeiro livro do Harlan Coben, que é muito viajado, assim, sabe? A questão de, ah, tem vídeo aqui também, né, por causa do projeto, mas é aquela coisa de tipo, ele, né, o cara sumiu, aí a mulher volta, aí o cara foi encontrado morto, só que o cara não tá morto. Será que o cara tá morto? Porque a mãe do cara disse que eles eram irmãos, só que na verdade eles não são irmãos. Enfim, achei bem né? É um livro longo pra caramba, tem suas 500 páginas e fica ali, patinando, patinando, patinando. E daí as viradas de mesa, ele meio que chega lá com. É como se ele chegasse, né? Colocasse a mesa só pra poder virar ela. E eu achei meio despropositado. Fica também uma menção desonrosa pro Miracle Cure, que é o segundo livro do Harlan Coben, que também é um livro que ele é melhor do que o Play Dead, mas ele envelheceu muito mal, sabe? Por causa de toda a questão do HIV ser a questão principal ali, de não ter cura, de ser uma maldição para os homossexuais, enfim. É um livro que envelheceu mal porque, né, hoje já existe tratamento, por mais que não seja uma cura, assim, não é, a doença já não é vista como era, né? Então é um livro que ele pode até ter sido mais interessante assim na época, mas ele envelheceu mal por não condizer muito com a realidade. Aí depois o que é o pior livro do ano, porque provavelmente o que eu mais tinha expectativas foi o Pilatos do Coni, que é um livro que é para ser uma chacota, né? Eu sei que ele é o livro favorito, era, né? Porque ele já morreu. O livro favorito do Coni. Foi o livro que encerrou a primeira fase do Coni, né? Depois disso ele ficou anos sem escrever, até voltar com o Quase Memória, que é o meu favorito, o Quase Memória. E o favorito de quase todo mundo que lê Coni. Mas aqui, eu entendo a crítica que ele quis fazer, talvez não totalmente, mas eu entendo. Entendo a mensagem que ele quis passar, entendo até certo ponto as motivações dos personagens. Mas ele é um livro de muito mau gosto, sabe? Ele é um livro que ele poderia ter feito as críticas que fez de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais decente, digamos assim. O livro gira em torno do órgão sexual amputado do protagonista. Então, né, não curti. E o último, que é um livro também que eu li em e-book, que se eu não me engano foi um que eu tirei na minha coisinha de livro, na minha TBR ali, TBR Jar, que foi As Gêmeas do Gelo. Eu não lembro o nome do autor, e nem me importa também. Mas ele é um livro que eu já... bem previsível. O meu principal problema com ele é que ele é um livro previsível. Assim, a gente tem duas irmãs gêmeas, uma morre em circunstâncias meio suspeitas ali. E daí agora, 5 anos depois, acho que é 5 anos depois, os pais começam a ter dúvidas sobre qual das duas meninas que morreu, né? Aí vai ter todo o negócio que uma voltou e tá ocupando o corpo, enfim, né? Ele tem uma ideia bacana, o desenvolvimento não é dos piores, mas ele é previsível. Então, antes de 25% do livro, eu já sabia que a menina que estava ali no corpo, digamos assim, é a que tinha morrido realmente. Eu já sabia de todo o rolê ali com a mãe, o que aconteceu no dia do acidente, assim, eu já, assim, não sabia especificamente, mas sabia que tinha alguma coisa ali, né?
Então ele é um livro previsível, é um livro assim, meio nhé, né? O final dele é até bacana, mas como eu disse, previsível demais pro meu gosto. E foi isso. Estas foram os 10 melhores, as 5 decepções. E é isso. Ah, vou deixar o link da Amazon ali embaixo, né? Já que estão aqui, né? Quem quiser comprar e me ajudar a pagar os boletos, obrigado. Tchau.